Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de produção da radiação, com o assunto hoje que é ainda ampola radiográfica, mais especificamente o ânodo, ok? Vamos dar uma recapitulada no que a gente já viu sobre a ampola, porque a gente não pode falar em ânodo sem falar em o cátodo, certo? Então, o ânodo ele está diretamente relacionado com o cátodo, certo? E os dois, para funcionarem, a gente precisa de ter um ambiente evacuado, ou seja, um ambiente sem ar, para que a gente possa ter efetivamente a perda de energia dos elétrons pelo ânodo, pela colisão do ânodo, e não apenas pelo ar ou, enfim, o gás que tivesse ali dentro. Então, lembrando do envelope, que a gente já falou, de vidro, metal, cerâmica, etc., para garantir esse ambiente evacuado, o cátodo, e agora, então, na aula de hoje, o ânodo. Então, só lembrando então que o eletrodo negativo da ampola é o cátodo. Eu preciso das duas pontas, né? Negativo e positivo. Esse eletrodo, o cátodo, ele que emite os elétrons. Ele é que é o nosso chamado canhão de elétrons, né? Que os físicos gostam muito de usar essa terminologia, né? Tudo que emite elétrons é canhão de elétrons, que não seja passando por um fio, né? Daí é corrente elétrica. Então a gente precisa desse canhão para passar os elétrons, para gerar. Vamos trabalhar então com efeito termo-iônico, ou seja, a gente quer o calor nos ajudando a produzir mais elétrons livres e com isso vai ter mais radiação, certo? E podemos trabalhar com um ou dois filamentos, ou digamos um ou dois canhões de elétron. Por quê? Não é por causa do filamento, né? Mas sim por causa do ânodo, que a gente vai ver hoje. A necessidade de ter dois ânodos diferentes, digamos. Dois ânodos com características, digamos, diferentes, com propriedades ali, vantagens diferentes para que a gente possa então aproveitar melhor todo esse equipamento, que é um equipamento caro, e com isso a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Então aqui uma outra foto aqui que a gente mostra para vocês, tá? Então do nosso ânodo, no caso aqui é rotativo, certo? O copo catódico aqui com a capa focalizadora, que a gente vai também comentar da importância dela. Aqui dentro da capa focalizadora do copo, enfim, nós temos os filamentos que vão então gerar, vão ser o canhão de elétron que vão gerar aqui o nosso foco, que é o local onde os elétrons vão bater, ok? Então tá aqui. Uma coisa interessante que eu aproveito nessa foto é esses furos aqui, né? Alguns podem pensar, de repente é para botar um parafuso, mas daí começa a olhar, ver que esse furo não está bem furo, né? Tá só um desbaste, né? O que é isso aqui? Assim como na roda do carro a gente bota aquele chumbinho para fazer o balanceamento de um carro, certo? Também há necessidade desse ânodo giratório aqui, desse motor, tudo porque vai girar em alta velocidade. É importante que esteja balanceado, tá? Que não haja nenhum problema aqui de vibração, porque, por exemplo, está preso no vidro, né? O vidro vai estar aqui, uma face do vidro vai estar aqui prendendo esse eixo, esse motor. Então, se tiver vibração, isso aqui pode trincar e quebrar. Então, depois de feito o ânodo e o motor, tudo, ele, se precisar, em vez de colar pedaços e deixar mais pesado, e por causa de calor, o sacola, enfim, como eles fizessem, podem acabar se soltando, então é mais fácil você tirar, né, fazer pequenos furos. No caso aqui parece que foi bem mal feito aqui, porque teve que fazer vários furos, ou seja, tinha muito peso de um lado, né, principalmente desse lado, que foi tirado, e menos peso do outro. Mas enfim, aqui só para mostrar algumas questões de construção. Então, quando eu tenho um ânodo fixo, a gente vai mostrar, ou seja, que não é o rotativo, suporte, copo, filamento, está tudo mais ou menos junto, ok?
Agora, quando eu tenho o ânodo rotativo, o que acontece? A gente tem um suporte que vai fazer desviar o copo catódico, ou seja, vai tirar o copo catódico daquele eixo de construção e jogar o filamento e a capa focalizadora mais para a ponta do disco, porque é mais interessante que o foco, né, que os elétrons colidam com a ponta, com a borda do disco, tá? Por isso que a gente tem esse desvio. É bom a gente lembrar do funcionamento aqui do ânodo e do cátodo, né? A gente está trabalhando hoje com ânodo, mas a gente tem que entender que o ânodo só existe se existir o cátodo. Então a gente tem que ver e relembrar isso. Então, quando eu vou fazer o disparo, né, fazer a exposição, produzir a radiação, eu vou apertar um botão, são dois, vou apertar um botão. Então o primeiro botão vai ligar o filamento, digamos assim, certo? O fabricante lá vai colocar uma tensão no filamento, 5, 10, 15, 20 volts, isso daí é com o fabricante, certo? Vai começar a circular uma corrente elétrica, e o que vai fazer essa corrente elétrica? Vai aquecer o filamento e vai criar uma nuvem eletrônica, digamos assim. Já é o metal, já é o tungstênio, metal, então já tem elétrons livres, bastante elétrons livres. Só que eu vou ajudar mais um pouquinho, tá? Primeiro porque eu preciso de circular corrente, eu preciso de elétrons circulando. E segundo porque se eu usar bastante corrente elétrica e com isso gerar bastante calor, eu vou ter mais elétrons livres. Vai ser mais fácil arrancar esses elétrons livres ou atraí-los até o polo positivo, certo? Então eu espero esquentar, por isso que tem dois botões. Um botão é para aquecer o filamento e depois também fazer o ânodo girar quando é rotativo, tá? A gente vai comentar isso. E o segundo momento, então, é quando eu efetivamente produzo a radiação, que é aplicar a tensão, 50, 70, 100 mil volts. Aí, quando eu aplico, no momento que aparece aqui no ânodo os 100 mil volts, os elétrons que estão nessa nuvem, eles pensam, eu tenho uma carga aqui positiva, um campo elétrico positivo me chamando de 100 mil volts, isso é muito, tá? Uma pilha de 1,5, eles andam de um lado para o outro, imagina 100 mil volts. Então eles se deslocam em direção ao ânodo. E o que acontece? Esses 100 mil volts, porque elétron, o que elétron é? Às vezes se diz que é massa, às vezes diz que é energia, mas o que o elétron pode carregar? O que ele pode ganhar? O que ele pode perder? Energia. Que tipo? Cinética. Então o que acontece? O elétron, nesses 100 mil volts aqui, ele ganha energia cinética, ele ganha 100 mil elétron-volts de energia cinética. Porque volts é potencial e elétron-volts é energia, que nem joule, dá para converter elétron-volts em joule sem problema nenhum, porque os dois são energias, tá? Então, os 100 mil volts dá 100 mil elétron-volts de energia cinética. Você poderia calcular até a velocidade, se quisesse, pelas equações massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, enfim, né? Dá para calcular até a energia cinética do elétron, tá? A velocidade que ele vai atingir. Então, essa energia cinética que o elétron ganha, que pode ser 100 mil volts, pode ser 50 mil, daí é menos energia, 30 mil, assim por diante. O que vai acontecer? Ele vai colidir, ele vai bater efetivamente. E o que acontece quando você joga uma bolinha numa parede, né? Perde energia, perde velocidade. Então ele vai perder a energia cinética, vai transformar em radiação e vai emitir essa radiação, ok? Mas são elétrons, tá? Uma corrente elétrica, né? A corrente, a palavra corrente já vem da mecânica, né? Quer dizer, uma corrente é um elo junto do outro, quando você puxa um elo, todo mundo vem junto da corrente. Então essa corrente de elétrica ela tem que continuar o seu caminho. Então esse ânodo tem que ser metálico, certo? E conduzir esses elétrons como uma corrente elétrica. E aí a gente tem o que a gente chama de corrente da ampola, porque está circulando dentro da ampola, do cátodo para o ânodo, de um lado para o outro, certo? E aí essa corrente aqui, que vai os elétrons vão colidir no ânodo e vão gerar
os fótons X, a radiação X. Isso também é conhecida por corrente da técnica radiológica. Então, quando você faz um exame, existe uma técnica radiológica, ou seja, um modo de operação, um procedimento, um protocolo para fazer aquele exame. Então, o que, que é? É posicionar o paciente, isso faz parte da técnica, é fazer o que a gente chama da colimação, né, que é restringir a radiação só para a área que a gente quer, é escolher a tensão, é escolher a corrente, é escolher o tempo, tudo isso faz parte da técnica radiológica, certo? Então, esta é a corrente que interessa para nós, miliamperes, tá? A corrente aqui que circula no filamento, isso é responsabilidade do fabricante, é 4, 5, 6, 7 amperes, isso aí com ele, certo? E aí, só para mostrar que são duas correntes que eu tenho, toda corrente que entra aqui pelo filamento, ela se divide em duas, então a corrente que sai do filamento, digamos assim, que retorna lá para o equipamento, e a corrente de ampola ou a corrente de técnica, tá? Então, se entrar 5 amperes e sair 200 mili, que é 0,2, significa que aqui para o retorno vai ser 4,8, né? Para fechar a conta, tá? Isso é uma regra básica, né? Tudo que entra, sai, de alguma maneira, mas tem que sair, certo? Então, se entra 5 amperes, sai 4,8, porque 0,2 foi para gerar a radiação. Só que a gente sabe, né? A gente já comentou, basicamente 99% de toda essa energia cinética do elétron que ele recebeu vai ser transformada em calor, certo? Então, como eu falei, você tem 5 amperes, 6, 7, 4, o número aqui é só para chamar atenção, tá? Que nós estamos em técnica usando 0,1 ampere, 0,2, 0,01, né, que dá 10 mili, 100 mili, 200 miliamperes, e que lá no filamento passa 4, 5, 6 amperes, ok? Por fim, essas duas correntes ela tem uma proporcionalidade, ou seja, como é que eu controlo a corrente da técnica, né? Como é que o equipamento faz para controlar através da corrente de filamento, que a gente vai ver agora. Então, esse é um gráfico muito importante que a gente tem que entender, tá? Não é decorar números nem nada, mas é entender o que acontece. Então, a corrente de filamento, que eu botei como exemplo aqui 5 amperes, 4 amperes, por aí, é o que o fabricante faz circular no filamento para gerar a corrente de ampola ou a corrente da técnica. Só que acontece uma coisa, como você atrai os elétrons, certo? O positivo do ânodo vai atrair esses elétrons, e se você tem mais tensão, é mais interessante para os elétrons irem atrás desse alvo ou desse polo positivo. Então, o fabricante, principalmente um equipamento um pouco mais simples, né, mais barato e tal, ou até um equipamento mais antigo, né, porque hoje nós temos uma tecnologia muito avançada para fazer controle das coisas, né, em geral. Então, o que acontece? O fabricante ele vai fazer, de repente, um ajuste. Ele vai dizer, olha, quando eu conseguir esquentar o meu filamento passando 4,8 amperes no filamento, de repente, eu consigo lá tirar, arrancar 100 miliamperes de corrente. 100 miliamperes de elétrons vão bater no ânodo e gerar a produção da radiação, certo? Mas ele, digamos assim, calibra, ele ajusta isso, certo? Porque essa curva, vocês veem, não é uma curva exatamente reta, é bem complicada essas curvas aqui que eu estou mostrando. Então, o que acontece? Depois ele diz, bom, se você quer 200 mili, de repente ele vai dizer, eu vou botar 5,1 e você vai ter os teus 200 mili que você quer. Vai aquecer o filamento, eu vou poder arrancar com 40, 50 mil volts, eu vou poder arrancar os 200 miliamperes, certo? Mas aí o que acontece? Se ele calibra essa curva, digamos, de aquecimento e de produção de corrente de técnica por um determinado valor, por exemplo, 40 kV, 50 kV, se eu troco, tá? Se eu, em vez de 40, 50 kV, eu estou aplicando 100 kV ou 110, até uma outra curva aqui mais para cima, eu não vou ter 200 miliamperes. Eu posso ter 280, depende se fosse 120, até 300 miliamperes, certo? Então, isso é que a gente tem que entender, que quando eu estou aumentando
ou diminuindo a tensão, eu estou, mesmo com o resto tudo fixo, corrente, tempo, por exemplo, eu posso estar num equipamento não tão sofisticado, né, tão top de linha, eu posso estar sem querer, né, mas agora eu sei, né, então não é tão sem querer, mas agora eu sei que eu posso estar arrancando mais elétrons e produzindo mais radiação. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, se eu tenho 100 miliamperes, eu tenho, sei lá, 100 bilhões de elétrons colidindo no ânodo, eu tenho 100 bilhões de fótons sendo produzidos. Ok. Só que agora eu aumento a tensão e eu arranco 120 bilhões de elétrons, então eu vou ter 120 bilhões de fótons sendo produzidos. Então é isso que a gente tem que entender, que mesmo que eu imagine estar com a mesma corrente, eu posso estar arrancando mais. Por quê? Porque o fabricante calibrou, ajustou o seu filamento lá com essa variação de corrente de filamento. Como eu disse, equipamentos mais modernos, mais sofisticados, podem ter uma espécie de medidor de corrente de técnica, de ampola, ou seja, a corrente que passa no ânodo efetivamente, e percebendo que aquela corrente não é os 100 miliamperes, os 200, os 20 miliamperes que você pediu, ele vai lá e aumenta ou diminui a corrente do filamento, certo? Contudo, tem que também lembrar que tudo isso é muito rápido, tá? É coisas menos de 1 segundo, então às vezes não dá nem tempo, o equipamento percebe que está produzindo mais corrente ou menos e não dá nem tempo de ele corrigir, ele vai corrigir e já acabou o exame, tá? Então também é um pouco complicado, isso também depende de você aumentar a corrente do filamento, a maior corrente aquece um pouco mais, gera mais elétrons do efeito termiônico, então isso é tudo uma sequência de etapas que demora um tempo, tá? Não é instantâneo, certo? E o exame demora milissegundos, 10 milissegundos, 20, no máximo aí meio segundo, tirando o mamógrafo na mamografia que às vezes leva 1 minuto, leva 1 segundo ou 2 segundos. Fora isso, o tempo sempre é da ordem de milissegundos, 10, 20, 50, 100 milissegundos ou 0,1 segundo, tá? Claro que aí, quando você tem tomografia, fluoroscopia, que os equipamentos ficam muito mais tempo ligados, aí é muito mais fácil você fazer essa correção, você ir medindo, olha, tá, começou 100, agora aqueceu, tá 105, 110, diminui o filamento, baixou para 100, agora 95, aumenta o filamento. Então você, com mais tempo de uso, você consegue corrigir. Mas num disparo rápido, pode até tentar, mas talvez não seja tão efetivo. Então por isso que a gente tem que entender para não cometer um erro, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você fez um exame, certo? Usou lá 80 kV, 100 mA, 10 milissegundos. Aí não ficou bom. Aí você comenta com um colega, diz, olha, acabei de fazer o exame não ficou bom. O que vamos fazer? O que tu sugere? Eu tô achando aqui que aqui preciso mais tensão, que dá mais contraste, tal, que a gente vai ver, tá? Mais contraste. Então vamos dar uma tensão maior. Aí o colega, bota lá 100 kV e deixa o resto igual. Eu disse, opa, 100 kV, deixar o resto igual, os mesmos 100 mA? E aquela regra lá de que se aumentar 10, 15 kV, tem que diminuir tipo a metade o miliampere, eu não vou fazer. Não, joga 100 kV e deixa o resto igual para não sei o que. Aí tu tem que pensar, será? Tá? Ou ao contrário, tu diz assim, não, vou só aumentar o kV porque eu quero só o resto. E o teu colega pode dizer, não, olha, lembra que tem aquela regra ali em torno de 10, 15 kV, mais ou menos. Enfim, então quer dizer, você tem que pensar se, não, eu vou aumentar um pouco. Mas não é 10 kV, não é 15. Vou aumentar 5, de 80 para 85. O que eu faço com a corrente? Será que dá para deixar igual? Diminuo 10, diminuo 20%? Então, quer dizer, isso tudo vai o quê? De você conhecer o seu equipamento, do uso do dia a dia mesmo, do uso. Você notar, puxa, quando eu aumento 5 kV fica bem mais escuro. Quando eu aumento 10, 5 kV não fica, quando eu aumento 10 fica muito mais. Ou eu aumento 5 e não diminuo a corrente, aumento 5 e diminuo um pouquinho, aumento 10 diminuo, não diminuo, enfim, é você conhecer o seu equipamento. Isso é muito importante, ok?
para que você possa tomar a decisão correta. Então, é uma questão realmente de você né, se acostumar a entender o seu equipamento e começar a anotar, né? Puxa, eu tenho que aqui aumentar mais, aqui diminuir mais, diminuir menos, assim por diante. A capa focalizadora só existe por causa do ânodo, da necessidade do ânodo ter um foco pequeno, certo? Então a capa vai direcionar os elétrons para que os elétrons atinjam lá o alvo. Com o fato de ter dois filamentos, né? Quando tiver dois filamentos e a própria capa focalizadora garantir essas duas emissões diferentes, aí a gente pode falar em foco fino ou foco grosso, tá? Lembrando sempre que quando a gente fala em foco fino, na verdade não é o foco fino, né? É um filamento pequeno que vai gerar um foco pequeno, ou fino do jargão, e isso significa maior resolução na imagem. Então, uma melhor qualidade na imagem, uma resolução mais fina. Por isso o nome foco fino, tá? E foco grosso ao contrário. Então, só lembrando, então eu tenho dois filamentos porque eu tenho dois focos, né? Só existe dois filamentos pela necessidade de ter dois focos. Se eu não preciso de dois focos, só um, é o caso da ampola odontológica, eu tenho só um filamento, certo? Então, toda essa caixa aqui que fica, essas paredes, ajudam então a fazer a chamada focalização, ou seja, os elétrons que vão sair daqui do filamento, em vez de ir para qualquer lado, né? E atingir lá e produzir a radiação em qualquer ponto do meu foco, seja fixo, seja rotativo, eu uso então as paredes aqui em volta, tá? Essas paredes aqui em volta para funcionar como uma lente ou um espelho. Alguém pode, é um espelho que, né, o elétron bate aqui e vai para lá, também pode pensar, né? Nesse sentido. Na verdade, não bate, né, mas ele se desvia e acaba indo para lá. Então, eu tenho um foco que é uma área pequena e um foco que é uma área maior. Tudo isso por causa do calor, certo? Eu concentro o calor numa área pequena ou concentro o calor numa área grande. Por isso a necessidade de dois focos, certo? Bom, então a gente falou ou recapitulou sobre o ânodo, tá? E agora, desculpa, sobre o cátodo, e agora nós vamos falar sobre o ânodo, que é efetivamente a aula de hoje. Esse ânodo, esse é o local da produção da radiação X. Os elétrons vão colidir, a gente pode pensar essa colisão mecânica mesmo, né? Não é bem mecânica, mas é quase. Ou seja, eles vão bater no alvo, nos átomos do metal e vão perder energia. Tem energia na forma de calor e energia na forma de radiação X. Então, como há muito calor, 99% da energia, 99% dos 100 mil eletronvolts, 40 mil eletronvolts, que são fornecidos ao elétron na forma de energia cinética, ou seja, o elétron vai ganhar velocidade, essa velocidade é perdida, transformada em energia térmica. Veja que aí é tudo transformação de energia, né? Energia a gente não cria nem perde, a gente só transforma. Então você tem energia potencial, 100 mil volts, transformada em energia elétrica, os elétrons usam como velocidade. Essa energia elétrica é transformada depois em energia térmica ou energia radiante, né? Que é o raio-x. Então, preciso de alta capacidade térmica. Por isso, uso de metal em primeiro lugar. E aí o tungstênio. Certo? Bom, como eu tenho um caminho por uma corrente elétrica, eu preciso de um caminho por uma corrente elétrica, então, de novo, tem que ser metálica esse ânodo, tá? E aí a gente chama de foco anódico, certo? Nome técnico, foco anódico, ou chama de ponto focal, né, da ótica, ponto focal, né, ponto onde as coisas convergem, né? Mas o mais correto aqui na radiologia seria o foco anódico. Então, o que é o foco anódico? É o local de colisão, é a área, tá? Milímetros quadrados, é uma área, local de colisão dos elétrons. E esse foco anódico pode ter dois tamanhos se eu tiver dois focos, certo? Se eu tiver um foco, é só foco anódico. Se eu tiver dois focos, eu posso ter um foco anódico pequeno, que a gente chama de foco fino,
e eu posso ter um foco anódico de um tamanho maior, que eu vou chamar grosso, também por questão de cultura. Então, foco anódico fino, área pequena, foco anódico grande, foco grosso. Bom, qual é a questão aqui de ter o foco, 2 focos anódicos, por exemplo, tá? Em vez de um? É a questão da capacidade térmica. Então, o que que acontece? A gente tem uma quantidade muito grande de elétrons se chocando no metal, certo? Isso gera calor. Bom, por que que eu não faço um foco grande, ou seja, uma grande área de colisão para espalhar esse calor? Questão de qualidade da imagem, a gente já vai ver. Então, quanto menor esse foco, melhor. Só que uma área muito pequena é ruim, porque eu estou concentrando o calor num ponto único. Quem já brincou de pegar uma lente de aumento, às vezes pode ser até o óculos, tá? Pegar a luz do sol e jogar contra o chão, né? A gente faz isso no chão, em local aberto, e ali você pegar uma folhinha de papel, até de árvore, de acordo com você concentra, você vê um raio de luz bem forte, quase como se fosse um raio laser, né? Um raio de luz do sol bem forte, concentrado, e você consegue queimar o papel, uma folha, às vezes de árvore, e sem contar o pessoal gostava de brincar de queimar formiga, né? Ficar assando, fritando formiga com lente de aumento. Então você concentra o que? Toda a luz infravermelha, que aqui dá o calor, todo o infravermelho que vem do sol, você concentra naquele pontinho branco lá, bem focado, né? Bem pequeno. E aí você concentra o calor num ponto. É a mesma coisa com os elétrons colidindo, tá? No foco anódico. Então, eu tenho interesse num foco bem pequeno, mas se ele for muito pequeno, e ele é cabeça de alfinete por aí, para vocês entenderem, tá? Um pouquinho maior, ele vai, em vez de colidir e produzir radiação X, ele vai ser como se fosse um laser, ele vai furar o anodo, né? Ou vai derreter o ânodo, certo? Então, eu não posso fazer foco muito pequeno, mas eu quero foco pequeno. E eu não posso fazer foco muito grande por causa do calor, porque não me interessa. Então, qual é a solução? Ter 2 focos, certo? Essa é a ideia, certo? Então, o tamanho do foco dá uma certa qualidade, uma nitidez, uma resolução na imagem. Então, quanto menor, melhor. Só que muito pequeno, eu não posso produzir muita quantidade de radiação. Tem que produzir pouca. Aí o que que acontece? Eu consigo fazer a mão, eu consigo fazer, sei lá, um antebraço, mas eu vou fazer um abdômen, é pouca radiação. O que que eu tenho que fazer? De repente, então, vou aumentar o tempo. Só que se eu aumentar muito o tempo, o paciente se mexe, movimentos peristálticos, batimento do coração, respiração, um monte de coisa que não me permite, então, usar um foco pequeno, mas para não esquentar muito, eu aumento o tempo, né? Vou esquentando devagarinho. Então, não dá, certo? Então, a gente tem 2 focos, que é uma solução, e ainda uma outra solução que é o foco rotativo em vez de ser o fixo. Então eu posso ter fixo com 2 focos, sem problema, tá? E posso ter rotativo com 2 focos. Tá? Então, começar primeiro pelo fixo. Geralmente o fixo é foco simples, é foco único, tá? Não se usa muito ânodo fixo com 2, pelo menos que eu não conheço, tá? Geralmente é o rotativo que tem 2. Bom, primeiro, o fixo surgiu junto com a própria ampola, enfim, com Röntgen, etc, né, quando estavam testando e aprendendo como usar a radiação. Claro que ele é bem mais compacto, é menor, é pequeno, enfim, então para botar numa ampola radiográfica, por exemplo, você não precisa muita quantidade de radiação, porque é só para ultrapassar ali o dente, principalmente no caso o periapical ali que o dentista tem, então ele é compacto. E aí você aumenta o tempo, por exemplo, ele é tão pequeno que ele esquenta demais, mas você aumenta o tempo. O exame de uma radiografia dental é 1 segundo, para vocês terem uma ideia.
um tórax, um abdômen, é 0,1 segundo, é 10 vezes menos. Tá? Claro que automaticamente ele tem menos peças, menos partes, o cabeçote é menor, tudo é menor, ele é mais barato. Só que o ânodo fixo, ele acaba tendo, no geral, uma capacidade térmica menor, tá? Ele não pode esquentar muito, certo? Então, usado em odontologia, principalmente, né? E radiografia industrial de pequeno porte, né? Ou, enfim, coisas que eu preciso de uma produção de radiação muito pequena, ou preciso um pouco mais, mas eu posso garantir o tempo, posso ficar mais tempo. Então, na industrial, às vezes você fica 1 minuto, 2, 3 minutos irradiando, né? Porque a peça é metálica, não se mexe, não sai do lugar mesmo. Então, você pode ter pouca radiação por muito tempo. Mas quando você tem um paciente que se mexe, o paciente que enfim, como eu disse, tem a respiração, batimento cardíaco, etc. Você tem que fazer um exame rápido. E rápido é menos de 1 segundo. Então você tem que ter muita radiação em pouco tempo. Muito calor em pouco tempo. Então tem que ter a chamada capacidade térmica. Bom, aproveitando aqui o foco fixo, aqui o ânodo fixo, tá? Então, uma coisa também muito importante, todo o foco, se vocês começarem a olhar os desenhos, as fotos que eu passei para vocês, o foco é inclinado. Por quê? Porque eu preciso de um foco, ou de uma área, né? Vamos pensar em área, fica mais fácil. Uma área grande para dissipar o calor, mas ao mesmo tempo eu quero uma área pequena para ser um ponto único de emissão de radiação, e não uma área emitindo, e não vários pontos de emissão. Então, como é que eu faço isso? Qual é o truque? Eu faço a inclinação do foco. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho um foco real. Então, o foco real é aqui, é a área efetiva. O foco real é a área efetiva, onde os elétrons vão chocar, certo? Eles vão bater aqui. Então, uma área grande gera mais dissipação de calor, permite maior dissipação de calor, tá? Então, se eu olhar aqui, a largura é a mesma. Se eu fizer a sombra disso daqui para a mesa, né? A mesa do paciente está aqui embaixo. Agora, aqui na vista lateral, eu vejo que, como esse foco está inclinado, essa altura aqui, a sombra em direção à mesa do paciente, ela diminui, ela encurta, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma área grande, eu tenho 10 milímetros quadrados, lá 2 por 5, por exemplo, 10 milímetros quadrados, para choque de elétrons e dissipação de calor, mas a sombra, né, olhando de cima aqui, como se eu estivesse iluminando, a sombra dessa área aqui é uma área pequena. Então, os 10 milímetros quadrados pode virar 2 milímetros quadrados, 1 milímetro quadrado, certo? Então, eu consigo com isso uma grande área de dissipação de calor, digamos assim, mais uma pequena área de emissão de radiação, digamos assim. Então, o foco real é o foco anódico, a área onde choca os elétrons, e o foco efetivo é um foco, digamos assim, imaginário, que é a sombra desse foco real projetado aqui para a mesa. Tá? Então, na mesa eu tenho um foco que é menor do que a área de choque. Então, esse é um truque interessante. Eu tenho mais condições de dissipar calor, mas mantenho um foco pequeno. Tá? E esse ângulo aqui, só para vocês terem uma ideia, esse ângulo é muito pequeno. Tá? É da ordem de 8 a 12 graus, ou seja, é quase que de pé. Isso aqui tá, na verdade, meu aqui tá exagerado, tá quase 45 graus, mas basicamente é quase que uma parede, certo? Quase uma parede. Mas também tem um outro problema se você fizer muito de pé, tá? Então ele tem que ser sempre um pouquinho inclinado assim, tá? Mas essa inclinação é pequena, de 8 a 12 graus, ou seja, é quase, na verdade, se eu fosse desenhar corretamente, seria uma coisa assim, bem pouquinho, não isso aqui, tá? Mas eu fiz aqui só para ficar mais claro aqui no desenho, certo? Então, também tem um problema de ser inclinado ou ser de pé, enfim, também a gente vai ver em seguida. Certo? Então esse foi o primeiro truque para aumentar a área e diminuir o foco real, certo? Aumentar a área para calor, diminuir a área de irradiação. Só que nem sempre isso foi suficiente, eu precisei cada vez de mais radiação. Então mais corrente elétrica, mais calor. E aí chegou um ponto que essa área aqui
que eu precisava, começou a aumentar muito e mesmo com a inclinação, o ponto focal aqui ficou também muito grande, aí teve que ir para uma outra solução. Então, o ânodo fixo, por causa do calor, se eu ficar aquecendo demais, ele pode derreter, tá? E derrete, o tungstênio derrete. Então a ideia é como aumentar a área de colisão, mantendo o tamanho do foco. Então tem que ter uma área igual, só que com muito maior capacidade de liberação ou de dissipação do calor. Então o que se fez? A solução foi girar o ânodo, fazer esse ânodo girar. Não só girar, como ter um disco que tem mais metal, mais capacidade de dissipação de calor. Então tá aqui o disco anódico, certo? Então vejam, o que interessa mesmo para a colisão dos elétrons é só essa partezinha aqui, tá? Que é o foco anódico. Tem um desenho, que é o foco anódico. Então todos os elétrons, eles enxergam sempre essa área que aqui está na frente. Então eles sempre vão colidir olhando aqui para frente. Contudo, como o disco gira, essa área que aqueceu, ela vai girar aqui e até esse pedaço aqui voltar, dar a volta e chegar de novo, digamos que ele já esfriou. Além disso, tá? Então eu teria toda essa área para dissipar o calor. Além disso, de eu estar colidindo a cada microsegundo com uma posição diferente, porque isso aqui vai girar a 1000, 2, 3000 RPMs, rotações por minuto, ele gira bem rápido. Também você tem toda essa parte de metal aqui para dissipar o calor, absorver o calor ou dissipar o calor. Então o truque foi esse, eu aumentei a parte metálica para dissipar o calor. Então antes eu tinha um ponto, depois até porque eu queria uma ampola pequena, né? Como a gente já viu, odontolato é uma ampola bem pequena. Eu tenho também um corpo ali, um copo catódico, enfim, toda a parte do cátodo, desculpa, toda a parte do ânodo pequena, né? Porque eu quero tudo pequeno. Então eu tenho pouco metal para dissipar o calor, certo? Então o que eu faço? Eu aumento esse ânodo, então eu tenho mais metal para dissipar, e ao mesmo tempo, em vez de ter simplesmente mais metal para dissipar, eu faço que eu não encoste sempre no mesmo lugar, e sim vá girando. Então cada vez é como se eu tivesse colidido no lugar. Claro que isso aqui gira e volta e bate no meio, mas enfim, isso é uma solução que ajuda muito na questão do calor. E aí aumentou a capacidade dos ânodos, tá? Ou das ampolas em geral. Então eu consigo produzir muito mais radiação em menos tempo, sem ter problemas de aquecimento e aí até derretimento da ampola, tá? E essa ampola, esse ânodo no caso, tem vida útil, tá? É difícil dizer a vida útil, depende de como você utiliza, mas ele tem uma vida útil, chega um ponto que o foco anódico ele se destrói, digamos assim, né? Se deteriora. São dois conceitos diferentes. Uma coisa é ânodo fixo e ânodo rotativo, ok? Ou giratório, rotatório, enfim, tá? Eu achei rotativo uma palavra mais bonitinha, por isso que eu estou usando, mas já falei muito giratório, rotatório. Então você tem uma coisa é ânodo fixo e outra coisa é ânodo rotativo, certo? Outra coisa é você ter um foco e automaticamente um filamento, ou ter dois focos e ter dois filamentos, certo? Então, surgiu a ideia, bom, surgiu não, se fabricou o ânodo fixo, foi o primeiro, lógico, né? Começou, como eu disse, dois fios, aí duas placas, filamento e placa e tal, foram indo, até que acharam lá filamento com uma face metálica para bater os elétrons. Ok, ânodo fixo. Depois começou a se pensar, quem sabe ter dois focos, certo? Só que o que aconteceu? Eram dois focos numa mesma peça metálica, aí como o foco maior gerava mais calor, essa peça metálica tinha que aumentar, porque não é só ali onde colide, né? O metal ajuda a tirar o calor,
o calor irradia, vai para o óleo, enfim, tem toda uma questão de refrigeração aí que é importante na ampola. Então o que viram? Que do jeito que estava, fazer um anodo fixo com 2 filamentos e com 2 focos não estava funcionando, porque você estava acabando derretendo igual. O foco grosso estava também derretendo, enfim, não estava evoluindo, a coisa não estava dando o que você queria. Então, com a questão, a própria mamografia, que é ânodo rotativo hoje, tá? É ânodo rotativo a mamografia. Ainda assim, você tem exames que pode levar até quase 2 segundos, né? Que a paciente tem que ficar ali recebendo a radiação numa mama, depois 2 no outro, né? É 1,5, 1,5, enfim, é dessa ordem, de 1 segundo, só para vocês terem uma ideia. Claro, depende também se é mama maior, menor, enfim. Enquanto que no equipamento convencional, você trabalha com 0,1 segundo, ou 0,01, 10 milissegundos, 20 milissegundos, é super rápido. Então, o que aconteceu? Como o ânodo fixo não estava dando conta, alguém teve a ideia, não, vamos fazer um ânodo rotativo. Pode ter o ânodo rotativo de um foco? Pode. Mamógrafo, ânodo rotativo, um foco? Pode. Certo? Não precisa ser fixo. Eu tenho tamanho, questão de custo, vou fazer. Vou conseguir, por quê? Porque eu vou conseguir produzir bastante radiação em pouco tempo. A questão maior aqui geralmente é o tempo, tá? É o tempo. Ou você quer um tempo muito curto, que é o caso dos exames convencionais, e até, como eu disse, a mamografia que leva 2 segundos, pode ser um tempo um pouco desconfortável, então se você conseguir baixar isso para 1 segundo ou meio, então você precisa produzir muita radiação em pouco tempo, muito calor em pouco tempo, então tem que dissipar. Por outro lado, a questão do tempo, numa fluoroscopia, você fica muito tempo com o equipamento ligado. Então, de novo, se você tivesse um anodo fixo e os elétrons ali colidindo por 1 minuto, você ia abrir um furo ali, um buraco, certo? Ou você teria que fazer alguma coisa para retirar esse calor, enfim. Então, a solução mais fácil, vamos dizer assim, foi justamente ter um bom disco, certo? Primeiro, uma grande quantidade de metal para absorver o calor e transmitir, então isso é transmitido para o motor, para o eixo, tudo, e depois sai pelo óleo. E ter também não só um ponto, porque eu poderia ter um ponto colidindo e todo isso daqui para dissipar o calor. Também não ia adiantar, porque tu continuaria batendo num ponto. Então a ideia é bater num ponto aqui. Só que, depois a gente vai comentar, o ponto focal ele tem que ter uma distância fixa, você tem que conhecer a distância para o paciente, para anatomia, tem que ser fixo. Então não poderia ser, hoje eu faço colidir aqui, no próximo exame colide em cima. Então se tivesse uma placa aqui, cada hora eu colido num ponto, porque daí você teria distâncias diferentes em relação à mesa, e não pode. Então o truque foi o disco, porque o disco você sempre bate aqui, mas você oferece outra face, tá? Então, anodo fixo e rotativo é uma coisa, são conceitos diferentes. Filamento ter um ou dois é outra coisa. Só que, claro, no fundo todos estão interligados pela questão de produzir mais radiação, no geral, em menos tempo. Basicamente é isso. Ou então, como eu disse, no caso de uma tomografia ou fluoroscopia, que o equipamento fica muito tempo ligado, aí é o contrário, que você tem que produzir muita radiação por muito tempo. Então tem que refrigerar isso. Aqui o que a gente tem? A gente tem a parte de trás do ânodo, certo? Rotativo. Mostrar duas coisas. Primeiro a espessura, tá? Para vocês terem uma ideia aqui da grossura, digamos assim, da espessura que é um ânodo. Justamente tudo isso daqui é para absorver o calor, tá? Aqui também é a mesma coisa, tem uma boa espessura. Tá? E um bom peso, tá? Isso aqui eu peguei na mão, isso aqui pesa 1,5 kg, 2 cada um, é um peso horrível, certo? Outra coisa também que a gente pode ver, de novo, vejam que foi desgastado aqui, não deu certo, furaram aqui, tudo isso é o que? Para manter a distribuição de peso, de massa igual em todo o disco, por causa que isso aqui vai girar e não pode ficar trepidando, porque senão ele quebra o vidro, por exemplo, tá? Aqui a mesma coisa, foi feita uma retirada, parece que isso aqui tem uma melhor qualidade, porque o erro foi menor, né? Só que tirar aqui. Aqui vocês vejam que eles vão saindo furando. Tirou demais aqui, aí tem que tirar um pouquinho do outro, eles vão fazendo para quê? Para
perder tudo isso, ter que fazer um de novo, certo? Então, só para mostrar aqui. Claro, aqui teria o eixo, que eu não sei se quebrou, foi cortado assim, né? Isso aqui eram peças de sucata que eu consegui bater a foto, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da espessura e da questão de girar e você ter que ter o balanceamento da peça, tá? Então, por exemplo, você tem rolamento no motor, né? Porque ele rolamento, que nem esses rolamentos de carro. Então também, se você começa a ouvir barulho de rolamento, de repente tem que trocar o rolamento, né? E às vezes o rolamento é externo, dá para trocar o rolamento sem trocar a ampola, etc. Às vezes o rolamento está preso junto do envelope, ali não tem como fazer, tem que trocar a ampola inteira, tá? O ânodo rotativo, então, de novo, a questão do tungstênio, alta capacidade térmica, certo? E aí o que acontece? Nós temos o foco anódico, que é onde os elétrons enxergam e vão lá atrás, né, para fazer a colisão. E como gira esse disco, aí você acaba criando uma pista anódica, ou seja, toda uma área grande onde os elétrons vão colidir. E aí eu posso ter sim duas pistas, né? Ter dois focos, foco fino, foco grosso, que vão gerar duas pistas, pista fina e pista grossa, né? Mas a gente não fala em pista, né? Fala só foco fino, foco grosso, tá? Mas vai ter duas pistas. Então eu posso ter, como eu disse, um foco simples, pode ser até um mamógrafo só com um filamento, mas eu quero produzir muita radiação em pouco tempo e eu uso então um ânodo rotativo. Então vejam só, eu tenho o foco real aqui, né, que é esse quadradinho, ou seja, onde os elétrons vão bater aqui, sempre batendo nesse local, mas como o disco gira, eu crio essa pista anódica aqui, certo? Então toda essa pista anódica aqui vai receber o impacto dos elétrons, tá? E vai se aquecer e vai de novo dissipar o calor por próprio metal aqui. Essa é a vantagem. Visto de lado, o que a gente tem? Então a gente tem que esse disco, na verdade, ele é inclinado, né? Como eu disse, ele é bem mais inclinado que isso aqui, só que é só para desenhar. Então eu tenho uma pista, um foco real que está sendo a colisão dos elétrons, mais a sombra dessa pista aqui, desse foco, né, que a gente desenhou aqui, é uma coisa bem menor, reduzida. Então aquele truque lá que eu mostrei no ânodo fixo também é usado no ânodo rotativo, ou seja, esse disco ele é, como a gente diria, chanfrado, né? Na verdade ele é bem fininho assim, né? Depois ele é reto aqui a parte. Então ele é bem chanfradinho aqui para quê? Para justamente eu ter uma área grande aqui, mas quando eu faço a sombra fica pequena, tá? Também para de novo os elétrons baterem em várias regiões, né, metálicas diferentes para não quase que furar ali uma parte. Se eu tiver uma pista dupla, que é sobreposta, ou seja, o filamento lado a lado, você acaba tendo os dois focos na mesma região, eles estão sobrepostos, o foco real pequeno ali fino e o foco real grosso, tá? E de novo, foi aquilo que eu falei. Por que tem que ser um em cima do outro? Para você garantir a distância aqui até a mesa, tá? Eu poderia ter o outro foco aqui em cima, ou seja, um disco interno, um disco mais externo, poderia, não tem problema nenhum. Só que daí essa distância ia variar. Pode ser que varie só alguns centímetros. Aí você, quando eu estou no foco fino, a distância é 1 metro. Quando eu estou no foco grosso, a distância é 1,2 m, 1,3 m. Então, assim, seria um pouco mais complicado, etc, etc. Então, os fabricantes até chegaram a pensar em fazer isso, mas desistiram. Então, hoje só se tem foco fino e grosso sobreposto, tá? Então, as duas pistas se sobrepõem. E de novo, eu não uso os dois focos ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu usar os dois, eu vou estar tipo jogando o dobro de elétrons aqui e vai furar o meu ânodo, vai derreter. Então, ou eu uso um ou eu uso outro. Isso é automático, tá? O equipamento não permite que você ligue os dois filamentos e produza radiação ao mesmo tempo nas duas pistas ou nos dois focos, se forem fixos, e assim por diante. Então eu acabo tendo pela projeção de novo um foco efetivo fino, né? No caso que eu colori de vermelho, e um foco efetivo grosso. Então eu tenho uma grande área de dissipação,
mas na prática uma pequena área de iluminação, tá? A radiação X também às vezes a gente fala em luz, em iluminar, né? Para dar bem essa noção de luz, de onde é que a luz está batendo, onde é que tem sombra, onde é que tem luz, então, onde é que tem radiação, onde é que não tem. Então é como se eu tivesse aqui uma grande produção de luz, mas eu conseguisse concentrar essa luz num pequeno ponto. E aí evita aquela coisa que eu falei de você ter dois focos de luz. Se você tem dois focos de luz, um te ilumina aqui, o outro aqui, e a sombra, né, sai cruzada lá atrás. Agora, se você tem um único foco de luz na frente, você tem uma sombra atrás. Então, essa é a ideia. Qual é o tamanho? Para ter uma ideia, perto ali de cabeça de alfinete, principalmente na mamografia, que é bem pequeno. O convencional pode ser tipo um tamanho de um prego, uma coisa assim, tá? É dessa ordem, sim, os pontos focais. Então, eu tenho o cátodo que vai produzir os meus elétrons. Os elétrons estão sempre enxergando a mesma parte aqui na frente, tá? Sempre enxergando a mesma parte. Aí o que que acontece? Os elétrons lá têm essa energia cinética, essa velocidade aqui deles, vão produzir então a radiação X. Então a radiação X vai descer, né? Que ela vai para todos os lados, tá? A gente sempre diz que vai para o lado do paciente, mas né, é só para ilustrar. E aí então esse ponto que se aquece, como o anodo gira, esse ponto, esse calor vai passando. Claro que eu vou estar esquentando de novo, obviamente, né? Ele esquenta, não é que ele vai esfriar e depois vai esquentar de novo, mas é uma maneira de dizer que eu não colido sempre com o mesmo local, tá? Então isso aqui vai girar e vai então esquentar outras partes, depois volta de novo e assim por diante, tá? Então essa é a ideia de você ter o anodo rotativo aqui, ok? Fazer com que o foco se mantenha constante, o tamanho dele, mas o calor seja dissipado, não só na borda do disco, mas também no meio. Então aqui o que, que a gente tem? Isso aqui também faz parte lá da minha tese de doutorado, né, daquela simulação que eu fiz. Então o que, que eu estou mostrando aqui? Primeiro, que os dois focos, tá? Foco fino e o foco grosso, eles basicamente vão fazer com que os elétrons colidam no mesmo lugar. Há realmente uma sobreposição. Então eles foram feitos para focar no mesmo lugar, ok? Que é na ponta do disco. Mais ainda, aqui eu tenho o desenho, né, digamos, a estatística da colisão dos elétrons. E aqui eu posso mostrar isso aqui em milímetros, né, 11 milímetros a 15. Então, esse é o tamanho do foco fino, desculpa, do foco grosso, tá? Basicamente uns 3 a 4 milímetros, certo? Essa largura aqui, ela não se altera na projeção, na sombra lá em direção à mesa, mas essa altura aqui, de em torno aqui de 10 milímetros, isso aqui vai encolher, tá? Então, meu foco para o paciente, em termos de radiação, vai ser um foco muito menor do que essa área. O que é interessante aqui é que esse sistema de colimação aqui feita para o foco grosso, ele concentra um pouco mais elétrons aqui em cima e aqui embaixo. Então, o que, que acontece é que vai aquecer mais do que lá. Isso pode ser, aí o fabricante que se vire, pode ter algum problema de trincar, de derreter, etc. Ele tem que ver como é que ele faz. Tá? Aqui é um foco fino, então mostrando que o foco fino, ele realmente é mais estreito, certo? Ele vai ter aqui pouco menos de 2 milímetros. A altura, ele diminui um pouco, não é muito, tá? Vai baixar aí para uns 8 milímetros de altura. E, de novo, há uma certa concentração de elétrons aqui em cima e embaixo, tá? Então, não há uma distribuição na colisão dos elétrons ao longo aqui da área do foco. E o que que isso acontece? Porque possivelmente as paredes aqui de cima e de baixo que fecham a capa colimadora talvez não estão bem ajustadas. Talvez se fizesse um desenho geométrico melhor, talvez você pudesse espalhar melhor esses elétrons aqui ao longo e ter algo mais próximo, né, de algo igualitário, né? Ou seja, todo mundo igual, alguma coisa mais constante, tá? Então,
veja que o problema básico aqui é a questão superior. No ponto de vista da lateralidade, né, de lado a lado, mais ou menos se mantém, tá? Então, os elétrons estão na ponta direita, os que estão na esquerda e coisa, colidem mais ou menos na mesma quantidade aqui. A questão realmente é a parte de cima e de baixo, tá? Então, isso aqui foi um estudo que a gente fez para mostrar problema de colimação, né? Como que funciona o foco. Tá? Isso no caso, então, para pista dupla sobreposta, tá? Com isso, com essa produção diferenciada de calor, então é muito importante a gente ter cuidado com o nosso equipamento, tá? Como é que eu posso manipular esse equipamento, digamos assim, para evitar alguns problemas, certo? Então, a questão sempre é o aquecimento, tá? Então, primeira coisa, primeira dica que a gente dá, certo? Não exigir, né, que o pessoal chama de carga, logo no primeiro exame do dia, certo? Quando o equipamento está frio, o filamento está frio, né, e o ânodo está frio, certo? Porque você produz muito calor, então mesmo quando você desliga a emissão da radiação X, o ânodo continua quente. Claro, vai dissipando, mas ele continua quente, ou digamos morno, né? Então é muito importante que você, tipo assim, você só usa equipamento dia de semana, ou só começa de manhã, não tem plantão da madrugada. Desliga às 6 horas, 7 horas, vai ligar de manhã no outro dia. Então, no primeiro horário da manhã, chegou para trabalhar, sem ninguém na sala, claro, você vai lá, coloca uma técnica baixa, tá? Uma técnica baixa, né? Não vai já disparando 100 kV, coisa que é muita energia, muito calor. Bota lá 40 kV, 50 milissegundos, um tempo mais ou menos longo, uma corrente baixa, dá um disparo, né? Deixa ali o ânodo todo aquecer, etc. E dá o segundo disparo, pode aí aumentar, vou botar 60, 70 kV, aumenta um pouquinho mais a corrente, um pouquinho mais o tempo, dá um segundo, terceiro disparo, tá? Isso realmente funciona, tá? Funciona em termos, inclusive, de qualidade da imagem. Eu sempre conto, alguns, talvez vocês não, mas muitos colegas aí de vocês já ouviram a minha história, que eu conto de uma aluna nossa que disse: professor, eu fazia mamografia. Todo dia de manhã eu disparava, fazia o primeiro exame, 8 da manhã, qualidade, nota 10. Segunda de manhã, o primeiro exame, quase sempre dava errado, eu tinha que fazer de novo. E aí? Mas ela desligava segunda às 7 horas da noite, ligava terça de manhã, desligava quarta às 7 da noite, ligava quinta de manhã. Então, quer dizer, mesmo durante a noite, a ampola lá tinha sido usada, estava quente, ela ia esfriando, amornando, mas ainda no outro dia de manhã ela estava, né, digamos assim, um pouquinho quentinha. Tá? Ainda tinha um pouquinho de calor. Agora, da sexta para a segunda-feira de manhã, que era 2 dias parada, ela esfriava tanto, né? Esfriava no sentido ficava na temperatura ambiente, que quando você fazia o primeiro disparo, não funcionava. Então, o que ela começou a fazer? Ela disse: olha, eu não marco mais mamografia às 8 da manhã, 8h15, as primeiras 2 mamografias da manhã na agenda não tem na segunda-feira. Então eu chego, faço um disparo, pouca energia, pouca quantidade de radiação, espero um pouquinho, aumento lá a quantidade, faço um segundo disparo e aí já aqueci o equipamento, tá? Certo? Senão pode ter muitos problemas, certo? Então, outra coisa, sempre para poupar o equipamento, se possível, maior tempo com menor corrente. Maior tempo com menor corrente. O que isso significa? Significa que eu vou produzir pouco calor, mas por muito tempo. Beleza, o problema é muito calor em pouco tempo. Então, aquele pico de calor, aquele choque térmico que a gente chama. Só que, por outro lado, quanto maior o tempo, pode perder a qualidade da imagem. Porque o paciente respira, bate o coração, se mexe, certo? Então, esse é sempre a dicotomia que você vai ter. Tempo, corrente,
mais radiação, menos radiação, foco fino, foco grosso. Então todas essas questões vão estar no seu dia a dia. Você vai ter o padrão, você vai chegar lá, já sabe o que tem que fazer, vai fazer tranquilamente, mas daqui a pouquinho vem um paciente que é fora do padrão. Ou ele parece ser do padrão, você faz a primeira radiografia, não dá certo, você só tem mais uma chance de errar. Não, você já gastou a sua chance de errar, porque você já fez o exame, você já viu o resultado, você tem que analisar e ver o que aconteceu. Ah, problema de movimento. O paciente se movimentou, sei lá, pegou batimento cardíaco, alguma coisa que atrapalhou a imagem. O que tem que fazer? Bom, tem que diminuir o tempo e aumentar a corrente para dar a mesma quantidade de radiação. O exame está bom, mas está borrado, eu tenho o artefato de movimento. Então, como que eu tiro o movimento? Você não tira, você diminui o tempo para aparecer menos o movimento. Então, não tem como. Agora, vou fazer um exame. O paciente é, como a gente diz, colaborativo. Ele pode ficar quietinho, fazer da mão. Pode ficar meia hora com a mão parada lá que não tem problema nenhum, não vai se mexer. Então, o que eu vou fazer? Eu posso, então, dentro da minha rotina padrão, da técnica padrão, eu escolho aumentar o tempo um pouquinho para diminuir a corrente. Com isso, produzir menos calor por mais tempo, já que o paciente não vai mexer, certo? Então, não precisa tudo ser rápido lá, não tem que ver. Ah, o paciente tem que segurar a respiração, não consegue segurar, então eu tenho que ficar observando ele. Quando ele inspirar ou quando ele soltar, depende da técnica, eu fico ali, ele inspirou, eu pá, aperto, certo? E aí tem que ser 0,01 segundo, tem que ser muito rápido, corrente lá em cima. Então você sempre vai ter que, digamos assim, estar escolhendo em cima do quê? Dos conhecimentos que você tem, certo? Então aqui é o conhecimento de poupar o equipamento, tá? Evitar que aconteça algumas coisas como isso daqui, tá? Todo o ânodo, ele é feito liso, como aparece aqui. Liso, brilhoso. Por que ele está enrugado aqui? Foi feito de propósito? Não. Isso aqui é porque derreteu, ficou líquido e depois solidificou e ficou tipo uma bolha. Tá? Só que chegou um ponto que rachou. Por quê? Eu falei do rolamento do motor. O rolamento tá ruim, travou o motor, ou o motor girou mais devagar do que deveria, certo? Ficou se arrastando. O que aconteceu? Ou se travou, os elétrons ficaram batendo, só que não bateram no outro lugar como deveria quando gira. E aí concentrou calor, expansão, trincou, tá? Então é muito importante a gente entender que se eu colocar muito calor numa ampola fria, num metal frio, eu trinco, tá? Não sei se alguém já fez, eu já tive a infelicidade de fazer, né, algumas burrices que a gente comete na vida. Por exemplo, eu estava fazendo, isso já faz tempo, tá? A gente era mais jovem, pô. Fazendo uma carne no fogo, num pirex, na tigela de vidro, no forno. E eu gosto de botar um pouquinho de água, para a água ferver ali junto, né? E fazer aquele vapor e ajudar a cozinhar, né? Não ficar só assim assado, enfim. O que aconteceu? Eu olhei, achei que tinha, né, tinha acabado a água, tinha pouca água no fundo. Você já está imaginando, né? Aí resolvi, não, mas ainda tem que cozinhar mais um pouco, eu vou botar mais água aqui para ajudar, né? A assar, enfim, fazer aquele vapor. Peguei um copo de água, abri o forno e joguei no vidro quente. Rachou o vidro. Tá? A água não estava água fria, estava água a 20 graus, água da torneira. Mas o pirex lá, o vidro estava, sei lá, 200 graus centígrados. Rachou na hora, joguei a água, só fez tlec. Metal, pode acontecer isso? Pode. Talvez você não ouça, mas pode acontecer. Então imagina você, sei lá, festa do Pinhão. Quanto tempo, né? Festa do Pinhão em Lages, certo? Vocês sabem, menos 5 graus. Aí tá lá a clínica, sei lá, o hospital, equipamento de raio-x desde sexta-feira fechado, parado, ninguém usa. Menos 5 graus na cidade.
Tá? E aí tem aquele motoqueiro que tomou todas e mais um pouco, né? Resolve sair de moto lá da festa e aí se perde na curva, se arrebenta num poste e vai lá para fazer aquelas radiografias, né, para ver se ele tá lá todo politraumatizado, ver o que que tá. Qual é uma das primeiras radiografias que você faz? Crânio e pulmão e tórax, né? Para ver se o pulmão tá, enfim. Geralmente eu acho que até pulmão é primeiro, para ver se você tá respirando, para depois ver como é que tá a cabeça. Tórax, geralmente muita energia. Tórax, abdômen também, para ver se não tem hematoma interno, etc. É muita energia. Então tá lá o aparelho, 24, 30 horas parado, menos 5 graus de temperatura. Tudo bem, na sala vai estar um pouquinho menos, aí tu vai ligar o ar quente e tal, para dar uma aquecida. Aí vai lá e tórax. Alta tensão, um tempo razoável, corrente razoável. Vai lá, aperta o botão, ano do frio, trincou. Não estou dizendo que vai acontecer, né? Mas a grande chance de acontecer, de trincar o ano. Certo? Acontecer exatamente o que está mostrando aqui. Essa trinca. Certo? Então, vocês têm que lembrar, tem que cuidar do equipamento. Quando vê que o equipamento está muito tempo parado, de repente, antes de fazer, sem ninguém na sala, né? Não vai fazer isso com o paciente, nem com você, nem com ninguém. Sem ninguém na sala, você coloca uma tensão baixa, corrente baixa, dá um disparo, de repente dá um segundo disparo e vai aquecendo aos poucos, certo? Tomografia, tem tomógrafo que tipo nunca desliga, ele fica sempre com o filamento ligado, aquecido, e ele não resfria a ampola, né? Ele não vai ficar disparando radiação X, ele não resfria a ampola, ele cuida lá para que o óleo fique, quando não está em funcionamento, que ele percebe, fique morno, para manter a ampola morna. E em alguns casos, ele tem que disparar a radiação para aquecer, para testar, etc. Então ele pede, olha, você tem que fazer o teste, o procedimento de aquecimento. Ele pergunta, não tem ninguém na sala? Você tem certeza? A porta está fechada? Aí pergunta de novo, não tem ninguém? Você diz sim. Tem certeza? Sim. Ah, então tá, então eu vou disparar. Cuida, hein? Quer dizer, tem toda uma rotina de segurança para ninguém receber radiação de graça. Tá? E aí ele vai lá e dispara um pouco de radiação para justamente aquecer a anodo e tal, para garantir a qualidade. Bom, professor, tá, e qual é o problema de ter essa rachadura? Foco anódico. Ou seja, aquela área que você pensava lisa, reta, que emitia radiação tudo direitinho para o mesmo lado, o que, que vai acontecer? De repente, por causa dessas bolhas, ela vai emitir radiação, digamos, né, radiação X um pouco mais espalhada. Então, o seu foco anódico, ele se deteriora. Então, aquele foco que era, na prática, de 2 milímetros quadrados lá na mesa de exame, né, como se você tivesse uma iluminação de 2 milímetros quadrados, ele passa a ser de 2,5, 3, 4, 5. Isso perde qualidade e resolução. Então, cuidar do ânodo é cuidar do foco anódico. Cuidar do foco anódico é cuidar da qualidade da imagem. Certo? Então, esse trincamento geralmente é choque térmico ou excesso de técnica. Ou seja, ele pode estar até quente, mas, como eu disse, ele está quente, mas você vai lá e coloca o máximo do máximo do máximo. O máximo de tempo, o máximo de corrente, o máximo de tensão, ou então dispara uma vez e dispara de novo, dispara de novo, dispara, quer dizer, faz 10 disparos em 1 minuto, né? Só vai disparando. Então, isso também pode dar o excesso de técnica. Então, o trincamento pode ocorrer por choque térmico, já o derretimento ou cavitação, que é justamente abrir um buraco, ocorre porque o motor que gira o ânodo não funcionou, né? Ou se arrastou, não girou na velocidade correta, ou trancou. E o envelope pode trincar também por calor, tá? Então você aquecer tanto o ânodo, ele gerar tanto calor que o vidro não aguenta, o vidro também pode estar frio, receber essa carga de calor e trincar. Daí se ele trinca, como ele é vácuo, o óleo de fora entra, e se o óleo de fora entrar, aí ferrou, né? Porque daí acabou o vácuo, aí contaminou ali a superfície do ânodo, do filamento, etc. E você perdeu a ampola, aí tem que trocar, não tem como fazer. O ânodo trincado ainda pode ser usado, só que como eu disse, perde a qualidade do foco, certo? Então tem que
cuidar do equipamento, certo? Para evitar esse problema de desgaste do material. Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Concluímos então a questão do ânodo e do cátodo e a gente espera vocês na próxima aula. Até mais!